A TV Univale, o curso de Psicologia e o Núcleo de Estudos em Análise de Comportamento e Prática Cultural estão lançando a série Comportamento. Ela será composta por programas que têm por objetivos apresentar informações sobre a ciência do comportamento, suas teorias e pesquisas relacionadas ao entendimento, explicação e intervenção sobre processos psicológicos. Num primeiro momento, eu vou falar sobre comportamento reflexo. O comportamento reflexo geralmente é conhecido como aquele que está diretamente relacionado à sobrevivência do organismo. Algumas características se destacam. A primeira delas é que normalmente chamamos o comportamento reflexo de reação. É como se fosse todas as nossas respostas que têm um impacto direto sobre o ambiente. Um segundo tópico fundamental é que são respostas que nós chamamos de involuntárias. Respostas que não temos controle, que não temos uma dimensão totalmente sob controle da nossa ação. Bom, um terceiro aspecto é que ele está relacionado ao funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo, que coordena a musculatura lisa e o funcionamento das glândulas. Bom, nesse ponto já chegamos num ponto fundamental sobre a questão que perpassa o reflexo, relacionado ao sistema nervoso autônomo e às glândulas. Então, todas as respostas que nós temos que estão relacionadas ao funcionamento do nosso organismo são chamadas reflexas. Existem duas características que eu quero destacar que está relacionada ao comportamento inato e ao comportamento aprendido. O reflexo ele pode ser tanto inato quanto aprendido. E ele obedece a uma relação que nós normalmente falamos de estímulo-resposta. Em outras palavras, uma vez produzida uma alteração no ambiente, será produzida uma alteração no organismo. Então, a apresentação de um estímulo vai desencadear uma alteração nas respostas do organismo. Bom, existe um termo que eu quero destacar para falar de estímulo-resposta, que é eliciação. Todas as vezes que eu falar daqui para frente que um estímulo produz uma resposta, eu vou usar a palavra. O estímulo elicia a resposta. Ele tem uma relação fidedigna com essa resposta. Por exemplo, quando nós falamos em aprendizagem, então nós estamos dizendo o quê? Uma vez apresentado um estímulo, há uma aprendizagem de uma resposta. Isso é possível também para o reflexo. Então, ao mesmo tempo que os reflexos podem ser inatos, eles podem ser aprendidos. Eu vou dar alguns exemplos para a gente separar o que é inato do que é aprendido. Por exemplo, um exemplo de reflexo inato. Uma vez apresentado o alimento, nós temos respostas das glândulas salivares que se adequam àquela situação para que a digestão seja proporcionada, aconteça. Então, olha, a apresentação do alimento, o funcionamento glandular. Isso não é aprendido, isso é inato. Outro aspecto importante é que, uma vez apresentado um ruído alto, esse ruído ele vai produzir uma reação de sobressalto, uma resposta involuntária também. Então vamos lá de novo a nossa definição. O estímulo é o ruído alto, a resposta é o sobressalto, ou seja, uma reação forte do organismo. Um terceiro exemplo para falar de reflexos inatos está relacionado à temperatura. Uma vez apresentada uma temperatura, digamos que seja uma temperatura muito baixa. O que vai acontecer como resposta? Tremor. Então, temperatura baixa, tremor. Temperatura alta, vai acontecer sudorese. Olha, eu estou dizendo de coisas que nós fazemos, mas que nós não temos controle. Agora eu vou dizer de uma outra categoria que nós vamos chamar de reflexos aprendidos. Os reflexos aprendidos, eu vou colocar dois exemplos importantes. Ouvir uma música e ter reações físicas em relação àquela música.
Eu não estou dizendo de pensamentos, eu estou dizendo de reações físicas, o coração bater um pouco mais acelerado, eu ter algumas sensações internas, principalmente abdominais. Olha, eu não nasci pronto para, diante de determinado som, eu ter respostas no meu organismo. Então nós vamos chamar isso de aprendizagem reflexa, ou condicionamento reflexo. Um outro exemplo é o cheiro de perfume. O perfume, ao longo da história, ele foi pareado, ele foi apresentado para nós junto a situações. Então eu conseguiria, por exemplo, ter reações muito diferentes em relação ao perfume que a minha namorada usou ao longo da minha vida com ela, do perfume que a minha avó usa. Olha só, são situações muito distintas. Cada um vai evocar em mim sentimentos, sensações internas muito diferentes e que estão relacionadas à aprendizagem reflexa. Bom, já deu para perceber que toda aprendizagem reflexa, ela desencadeia no que nós vamos dizer de respostas emocionais. Então, a emoção, ela tem muito a ver com a resposta reflexa, principalmente os reflexos aprendidos. Para finalizar, eu vou colocar 2 efeitos que estão relacionados à ocorrência dos reflexos. Digamos que um reflexo ele ocorra muitas vezes repetidamente da mesma forma. Olha só, eu quis dizer que é sempre a mesma forma de ocorrência. Ele pode habituar. Isso significa que chegar num determinado momento e o comportamento não ocorrer mais. Então, um efeito do reflexo um efeito da ocorrência repetida do reflexo é a habituação. Um outro efeito é o chamado potenciação. Digamos que o reflexo ocorra de diferentes formas, várias vezes. Isso significa que a apresentação do estímulo não vai ser padronizada, ela vai ser variável. Essa apresentação variável em intensidade, em magnitude, em outras propriedades importantes, vai fazer com que o meu reflexo seja potencializado, que aconteça com mais força por mais vezes, repetidamente.